Agora são 10 horas e 14 minutos e estamos de volta com o nosso Manhã Diversa para continuar falando sobre o Auxílio Brasil. O presidente anunciou que o auxílio vai ser antecipado e, além disso, a possibilidade de fazer um empréstimo consignado com esse dinheiro tem gerado dúvidas. Se você tem alguma, aproveita e manda pra gente no WhatsApp ou Instagram, que vão aparecer na tela para você. E quem vai responder todas as nossas dúvidas é o economista Guilherme Ventura, que já está aqui com a gente. Guilherme, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Vamos tentar esclarecer um pouco disso. Porque como a gente falou, se o assunto é dinheiro, sempre tem dúvida, né, Bárbara? Exatamente, Mário. A gente não pode dar bobeira. E é um assunto tão sério, né? Que exige esse conhecimento e, como a gente sempre fala aqui no programa, a tal da educação financeira. Com certeza. Então vamos começar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente. Vamos explicar então como que acontece o empréstimo consignado, porque eu acho que vamos começar, né, a fazer bem o beabá. A gente viu aí essa questão do empréstimo consignado com o Auxílio Brasil, mas primeiramente, vamos explicar como que acontece o empréstimo consignado, independente de ser Auxílio Brasil ou não. Bom dia, obrigado pelo convite. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito, né, de empréstimo que se tem e que existe uma garantia muito forte, que é uma garantia baseada ou em folha de pagamento, ou em algum compromisso que a pessoa recebe aqueles valores de forma bastante certa. Então isso confere então uma garantia muito boa para os bancos, né? Então os bancos conseguem fazer taxas normalmente mais baixas do que as outras operações de crédito pessoal comum, né? Então é muito comum você ter crédito consignado, por exemplo, para pensionistas, para os aposentados, um crédito consignado, por exemplo, para funcionários públicos, crédito consignado para pessoas com carteira assinada na iniciativa privada, e agora se instituiu esse crédito consignado baseado no Auxílio Brasil, ou seja, como a pessoa foi credenciada no Auxílio Brasil, ela vai ter valores depositados com certeza pelo governo federal num determinado período, então eles vai poder fazer uma operação de crédito baseado nesses recebimentos que a pessoa vai fazer ao longo do tempo. E Guilherme, quais são as regras para o consignado no caso específico do Auxílio Brasil? A regra do consignado é o seguinte, é que você tem uma taxa de juros limitada, os bancos vão poder concorrer, vão se habilitar e vão concorrer, então tem uma limitação máxima da taxa de juros, mas essa concorrência pode fazer com que a taxa saia um pouquinho mais baixa, dependendo das negociações de banco com os seus clientes também, e essa taxa no máximo de 3,5% ao mês e no máximo 24 meses, né? É uma taxa muito alta, infelizmente, se a gente for projetar isso para anualizar essa taxa, uma taxa de mais de 51% ao ano, né? Então nós estamos falando de uma taxa bastante salgada, então tem que ser visto com muito cuidado com relação a esses comprometimentos, né? Também fizeram a boa prática ligada a operações de crédito, fala que você deve comprometer com operação de crédito no máximo 1/3 da renda. Eles já fizeram um alargamento disso, ofereceram até 40% do valor do Auxílio Brasil, mas baseado no Auxílio Brasil sem aquela extensão dele, então é 40% sobre os R$400. Então o máximo que a pessoa vai ter de prestação é R$160 por mês, aqueles que quiserem fazer o consignado do Auxílio Brasil. E aí com essa proporção de taxas, se a gente for fazer a conta financeira aí, é alguma coisa que a pessoa pode levantar de no máximo uns R$2.500, ela conseguiria levantar para fazer a operação nesse tempo de máximo de 24 meses. E aí, né, quando a gente fala disso, pode parecer uma boa notícia, né, mas os especialistas estão um pouco preocupados, né? E aí, para usar determinados auxílios sem que a situação vire uma bola de neve, a educação financeira é muito importante, né? Com certeza, porque se a gente for lembrar assim da gênese, né, da origem do Auxílio Brasil, é para combater a pobreza e a extrema pobreza. Na verdade, quando esses recursos chegam, eles chegam, na verdade, para sair da pessoa. Assim, a alimentação é o principal, assim, a questão de sobrevivência mesmo, né? Então, a partir do momento que a gente pega que esse valor de sobrevivência ainda vai comprometer com uma dívida, então vai sobrar ainda menos valores para a sobrevivência. Então, tem que ser visto com muita cautela mesmo, né? Então, no final das contas, quer dizer, a gente está falando de recursos da pobreza, da extrema pobreza, mas mesmo assim é importante fazer, né, o mais difícil, juntar a família, porque é um auxílio que é familiar, né? Para justamente conseguir controlar essas despesas, conseguir fazer alguma coisa, só em última emergência mesmo é que deveria ser feito esse comprometimento adicional em cima de um valor que é para sobrevivência, entendeu? Uhum.
Guilherme, a gente está falando então de um auxílio que tem como foco as famílias, né, que estão nessa situação de vulnerabilidade social. E o Auxílio Brasil, ele vem para substituir o antigo Bolsa Família, né, que funcionava até 2003. Quais são as principais diferenças, Guilherme, entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, já que foi feita essa substituição? A origem é para combater a pobreza, a extrema pobreza, só que no caso do Auxílio Brasil ele conseguiu ampliar os valores ao longo do tempo, né, e agora com essa PEC mais emergencial aí ligada às eleições aí que a gente está vendo, foi ampliado em mais R$200. Então, a garantia dele, o que está estabelecido em lei, é 400 com essa extensão de 200 até o final do ano, né? A questão de elegibilidade é o seguinte, quais são os conceitos de extrema pobreza e de pobreza, né? A extrema pobreza é na família, renda per capita, pega o que a família tem e divide pelo número de pessoas, até R$105 por pessoa, por mês, é o que a gente fala de extrema pobreza. Aí a família é elegível completamente para conseguir fazer o Auxílio Brasil. Se a renda per capita for entre 105 e 210, você também pode se eleger ao Bolsa Família, só que nesse caso a família precisa de ter alguma coisa adicional, como se fosse, precisa ter criança, precisa ter adolescente, precisa ter gestante, precisa ter a mãe amamentando, são características para conseguir ficar nesse valor da pobreza, né? Mas a extrema pobreza, independente, você consegue o Auxílio Brasil. Se cadastrar, né, da disponibilidade orçamentária, vai conseguir o Auxílio Brasil. E Guilherme, quando eu dei a informação quanto à data do Bolsa Família, eu não sei se ficou tão claro, né, mas caso tenha qualquer dúvida, ela começou em 2003, né, e foi até o momento em que existiu a troca, né? Exatamente. Excelente. Isso aí. E aí a gente viu que o Auxílio Brasil e o Auxílio Brasil e o Bolsa Família são aí auxílios, um meio que substitui o outro, mas existem grandes diferenças entre os dois, seja, né, na forma do pagamento, enfim, em outros critérios. Quais são as principais diferenças aí entre esses dois auxílios? É o valor que você tinha comentado, né? O valor e, assim, os especialistas, né, que entendem mais de política social, falam que o antigo Bolsa Família, ele tinha uma focalização maior, né? Então, ele conseguia chegar mesmo nas pessoas com uma vulnerabilidade maior, e que o Auxílio Brasil ele acabou tendo uma focalização menor. Então é uma questão que você vai precisando de ir aperfeiçoando os programas sociais e fazendo medições, né, fazendo validações de como é que esses recursos estão chegando. A gente teve uma preocupação, existe uma preocupação muito grande, porque existem pesquisas, por exemplo, mostrando que naquele auxílio emergencial durante o período da pandemia, os recursos foram muito levados, primeiro chegando a pessoas que efetivamente não precisavam. Hoje já tem pesquisas mostrando, estudos levantando que o valor foi colocado, bilhões e bilhões foram para pessoas que efetivamente não precisavam. Mostravam que não tinham renda, mas na verdade, na hora que vocês faziam uma análise social maior, elas tinham uma condição melhor, né, para conseguir, eventualmente, não eram da extrema pobreza, da pobreza absoluta. E a gente vê também o seguinte, muitos casos, relatos, que os recursos desse auxílio emergencial, eles acabaram indo também para a construção civil, a pessoa, em vez de gastar aquilo com alimentação e com a sustentabilidade, melhorou um pouco a casa, comprou um pouco de material de construção. Então você vê que, na verdade, o programa, todos esses auxílios feitos pelo governo federal, eles precisam de ter uma focalização bastante bem feita, para justamente ele chegar em efetivamente quem precisa e para combater a fome e assim, a insegurança alimentar das pessoas, das famílias, né? E o programa ele vai atender quem já fazia parte do Bolsa Família automaticamente? Existe um novo cadastro? Como que é? Assim, tem um cadastro único, né, que eles vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, né? Então, realmente ele veio substituindo o Bolsa Família, então pegou muito daquele cadastro e ampliou ainda mais. E quando a gente fala do perfil, Guilherme, né, você comentou na resposta anterior, essa situação lamentável, né, de pessoas conseguindo e tentando usufruir de uma situação, como o próprio nome já diz, emergencial. E aí, para que também não tenha dúvida, qual que é o perfil dessa pessoa que pode receber o consignado e quais são as condições para que ela receba? Porque tem toda aquela questão também de frequência escolar, né? Então, assim, quais são os principais pontos? Então, essa questão da frequência escolar, parece que recentemente isso acabou precisa de ter criança, mas não precisa de estar com o acompanhamento da frequência. Então, é uma coisa que também que deixou a desejar nesse sentido, né? Mas, então, assim, hoje, do jeito como o programa está desenhado, é a renda per capita da família, e se saindo da extrema pobreza para a pobreza, ou seja, aquela renda per capita entre 105 e 210, ver se tem alguma questão lá, com
família que tenha criança, adolescente, a mãe amamentando ou se for gestante. Dentro desses critérios aí, vai conseguir receber. Entendeu? Esses são os principais critérios. Os principais critérios. Ótimo. Tá? E o Auxílio Brasil, ele contempla 9 tipos diferentes de benefícios, né? É isso mesmo? Como que é essa questão? O Auxílio Brasil ele tem algumas características, mas o principal dele é o foco na pobreza e na extrema pobreza, né? Então, o direcionamento é para isso e essas questões dos valores, né? A gente está falando de R$400 até dezembro e R$600 até dezembro e hoje os candidatos todos estão falando que vão continuar essa questão de tentar manter no orçamento R$200 a mais, mas é uma questão orçamentária que ainda vai precisar de ser direcionado. E Guilherme, de forma prática, assim, onde é que a gente consegue, né, os envolvidos no caso, consultar valor e a data do pagamento? Onde isso acontece? Até na chamada vocês mostraram, né? Hoje existe um aplicativo, essa parte está muito tecnológica, isso foi realmente um avanço muito grande que você conseguiu fazer, de tal sorte que o dinheiro possa chegar diretamente às pessoas sem ter intermediários. Isso é muito positivo. A gente tem que usar cada vez mais essa tecnologia para fazer com que essas transferências de renda possam chegar lá na ponta e serem aproveitadas pelas famílias em vulnerabilidade, né? Então você tem a questão do aplicativo, que quem conseguir baixar o aplicativo vai ter bastante informação lá, e as informações realmente na internet, né, nos sites do governo voltados ao Auxílio Brasil. E Guilherme, tem alguém para fazer essa assessoria no caso, por exemplo, de uma família, né, que passa pelo estado de vulnerabilidade social, não ter acesso à tecnologia? Tem alguém assim a quem ela possa recorrer? Alguma instituição, alguma empresa? Normalmente você tem essa ligação muito grande dos programas sociais, né, do governo federal, eles descem a nível dos municípios, então as secretarias de assistência social dos municípios, elas conseguem realmente fazer um atendimento às pessoas e dar um determinado encaminhamento, né? A tendência toda é a gente até nem precisar disso, à medida que a pessoa conseguir ter algum grau tecnológico, né? Porque hoje você tem até possibilidade de você baixar o aplicativo, usar uma parte offline e tal. A tecnologia está evoluindo o máximo possível, mas a gente tem que contar, para quem não consegue ainda acessar, algum apoio ainda a nível municipal, que está mais próximo do cidadão ali, na área de assistência social, para conseguir verificar. Mas a nossa tendência toda é diminuir os intermediários. As questões ligadas ao orçamento federal chegar diretamente nas pessoas sem precisar de cada vez mais autônoma, né? Intermediações a nível municipal. Ou seja, mesmo que a pessoa, às vezes, o ideal é que a gente realmente consiga ter esse acesso tecnológico, mas caso a pessoa tenha dificuldade ou não tenha acesso, ela pode procurar, né, a Secretaria de Assistência Social dos municípios para conseguir ter as informações necessárias. E aí, se a pessoa, ela viu aqui na nossa entrevista, identificou que ela tem direito ao auxílio, qual que é o primeiro passo que ela deve fazer? Quem que ela deve procurar? Deve baixar o aplicativo, se registrar em algum lugar? Como que é? É porque tudo começa com cadastro único, né? Hoje você tem a centralização das informações do governo federal para essa parte da assistência do auxílio, então ela precisa de estar no cadastro único, e a partir do cadastro único, então, das informações que ela colocar, isso vai passar pelos critérios do sistema do programa, né? E aí ela vai receber a comunicação também através desses canais da elegibilidade dela, e depois, conforme também vocês mostraram no início, quer dizer, nesse aplicativo vai estar mostrando quantas parcelas ela foi elegível, até quando ela vai receber, de tal forma que ela tem bastante condições, a família, né, se organizar para poder contar com aqueles recursos. E Guilherme, eu acho que vale a gente reforçar para quem está em casa também, então, esses passos, como a gente falou, para que a pessoa, né, que seja o perfil para receber o consignado do Auxílio Brasil, não seja vítima de nenhuma pessoa, né, com má fé. Então vamos reforçar para a gente poder, infelizmente, encerrar a nossa entrevista para quem está em casa, quais são os passos, a quem ela deve recorrer, como funciona isso. Então, assim, foi feito o desenho do programa para não depender de nenhum intermediário. Encontrar alguém na rua, eu posso fazer o cadastramento para você, eu cobro uma taxa. Não é, a possibilidade é de fazer alguma coisa que seja diretamente. E essa possibilidade de se fazer alguma coisa diretamente é através do cadastro único, quer dizer, se inscrever no cadastro único dos programas sociais do governo federal. Tem alguma dificuldade a mais? Isso está parecendo alguma coisa muito distante, não tem acesso a nenhum tipo de aplicativo, procura a Secretaria de Assistência Social, mas lembrando que o máximo possível é para ser feita alguma coisa diretamente do governo federal com as pessoas. Você pode contar com algum apoio público, mas de uma forma assim, inicial, porque a tendência toda é se fazer isso diretamente.
Com certeza. E também ficar atento, né, o pessoal, né, agora com essa opção do crédito consignado, como você disse no começo do nosso bate-papo, para tomar cuidado, para não virar uma bola de neve, não acabar um auxílio que deveria realmente ajudar nas necessidades básicas, acabar virando uma fonte de uma dívida, né, o início de uma dívida. Então, realmente, só usar esse crédito consignado em situações de emergência, realmente de extrema necessidade. Então, Guilherme, muito obrigada por ter vindo esclarecer sobre esse assunto para a gente. Obrigado pelo convite.